Marcela já deve estar chegando. Hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória dela, na bioconstrução, uma experiência que ela teve muito rica, conhecendo a bioconstrução em locais que constroem assim há muitos anos, milhares de anos, e essa cultura é passada de pai para filho, e é uma vivência diária, né? A bioconstrução. E ela foi nesses locais aprender e vai trazer um pouco dessa experiência para a gente. Estamos aí aguardando ela entrar, para ela poder falar um pouquinho. A Marcela é arquiteta, ecoconstrutora, tem muito conteúdo em tecnologia de revestimento, com revestimento natural, com cal, terra, areia. Pesquisou isso a fundo e aplica hoje nos projetos dela, né, deixando os projetos mais duráveis. Oi, gente, boa noite. Ah, vê se voltou. Oi, gente, boa noite. Tá travado aqui. Vou. Agora voltou. Bom, enquanto a gente espera a Marcela entrar, eu vou falar um pouquinho aqui. A Jaque perguntou, né, sobre a minha experiência, por que eu me apaixonei com bioconstrução, né? Eu acredito realmente que a ecoconstrução, a bioconstrução é uma maneira de ocupar o planeta de forma mais saudável, né? Diferente como a gente tem feito. E eu me apaixonei ainda na universidade. E depois eu fui pesquisar isso e aplicar na prática, né? E percebi com uma experiência prática que uma construção feita com materiais naturais é muito mais saudável, né? Viver dentro de uma construção feita com revestimento natural, terra, é muito mais saudável para quem está morando dentro dela e para o meio onde ela está inserida, né? Que é o meio ambiente, o meio natural. Eu vou tentar mais uma vez chamar a Marcela aqui, que eu acho que ela não está tendo dificuldade para entrar. Só um minutinho, tá, gente?
Oi, gente. Boas noites. Olha, a gente é um pouquinho inexperiente aqui nas lives, a primeira live da Marcela também. Então, ela está tendo um pouquinho de dificuldade de entrar, mas já já a gente vai alinhar aqui. Ela está chegando para passar um pouquinho do conhecimento dela para a gente. Tá travando, Tatiana, aí o áudio? Estou esperando aqui um. Eu estou falando de. A Yara perguntou aqui de onde que eu estou falando. Eu estou na região da Serra do Cipó, Minas Gerais. Eu moro aqui. Não sei se vocês estão ouvindo os sapos cantando aqui no fundo. Santa Catarina. Legal. Ah, aqui a Marcela chegou. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Lara! É Lara. Tá bom. Oi, Larissa, Babi. Oi, Marcela, boa Oi, noite. boa noite. Bom, eu estava aqui tentando e não aparecia que tava ao vivo no iPad, só no celular. Aí eu tive que entrar pelo celular mesmo. Sim. Vou ficar de outra coisa. Hum. Com uma construção mais saudável e duradoura, ao contrário do que muita gente acredita, às vezes, que a construção de terra é, né? A construção natural é. Então, pode Então, falar. boa noite, muito bem-vindos todos. Muito obrigada aí pelo convite, Paula. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida, né? Que é uma minha paixão também, por isso que acaba sendo uma experiência de vida. E estamos aí. Bom, a minha trajetória, ela começou desde a faculdade, né? Quando eu não me encontrava nesse mundo convencional da arquitetura, dessa sustentabilidade que para mim não significava a mesma coisa do que para as pessoas, né? Então eu estava ali e para mim não era aquilo só, né? Ser sustentável, mas vem da China, mas vem não sei na onde, mas o que é realmente sustentável? E na faculdade eu não tinha muito essas respostas, né? Mesmo quando eu fazia os projetos, os desenhos, enfim, pensava sobre aquele projeto, não era muito isso que correspondia aos professores, né? Eles não valorizavam muito essa ideia da sustentabilidade, mesmo aqueles que eles falavam, né, da água da chuva e tudo, da energia solar, não era muito isso, né? Então eu saí da faculdade, assim, tentando buscar outros caminhos, né? O que é? E foi logo que eu estava finalizando a faculdade que eu encontrei a permacultura e, através da permacultura, a bioconstrução, e fui caminhando nesse caminho e buscando, né, contatos, pessoas que trabalhavam com isso, fazia voluntários, viajei pelo Brasil, pela América Latina, mas ainda assim... Oi, gente.
Mas ainda assim não era, né, essa ideia, né? Não era isso que eu estava buscando. Eu queria outro tipo de Experiência. experiências, né? E daí eu vi que aqui no Brasil, né, não tinha muito, pelo menos eu não tinha até então encontrado, né, essas experiências mais técnicas, né, que é o que eu estava buscando, mesmo por ser arquiteta, né, e ter essa experiência mais técnica. E foi quando eu encontrei o Terra Brasil aqui no Brasil, né, e com eles percebi que tinha esse lado mais técnico, né, que não era só aqui no Brasil, tinha em outros lugares do mundo, e que eles estavam falando outras coisas que eu não encontrava nesse meio da permacultura, né, nesses voluntários, nesse trabalho que eu estava fazendo. Então eu resolvi sair do Brasil e fui fazer uma viagem, viajei por vários países, para Gana, para Espanha, Portugal, para França, e fui buscando, né, esses mestres, né, essas pessoas que já sabiam fazer desde sempre, né? Não aprendiam num curso, né? Ou aqui ou ali, já era uma tradição. Aprendia de pai para filho, de avô, né? E passava aquilo e fazia naturalmente, né? Fazia parte da vida deles, né? Isso. Então, para mim, foi um choque, assim, de ver que esse conhecimento não tinha morrido para depois renascer, né? Não estava sendo passado por uma pessoa que aprendeu pelos livros, né? Ou, enfim, era uma pessoa que já vivenciava isso de muitas culturas anteriores. E foi aí que eu percebi que eu vi, né? Vivenciei a construção duradoura, né? Já de 500, 1000 anos atrás eu vi a construção ali. E falei, nossa, isso, e é isso, né? É a resposta para tudo que eu estava, né, me perguntando. Não é essas outras coisas, né, que eu vim aprendendo na faculdade ou antes mesmo, né, foi tudo um processo, é importante todos os processos, claro, mas para mim, né, quando eu vi aquelas construções, né, que duram até hoje, eu falei, bom, é isso, né, e comecei a me aprofundar nisso, fui para esses, né, cada momento ia viajando nesses lugares e aprendendo mais, né, sobre essas construções, e percebi que duravam, né? Que duram e que já faz muito tempo que estão lá, né? Então isso me encantou e eu tive sempre compartilhando com as pessoas porque eu acho muito importante, né? Até muito bom, né? Esse convite seu, porque realmente é muito importante compartilhar com as pessoas as nossas experiências, né? O que a gente tem vivenciado, o que a gente já viu, o que a gente já pensa, enfim, não que nós sejamos nenhuma lei, né, e a razão, mas é importante as pessoas se sentirem acolhidas, né, e verem que não estão sozinhas e que disseminar o conhecimento mesmo. Exatamente, né? E cada um com a sua experiência, a gente pode ir somando e fortalecendo essa construção, né? E desconstruindo para reconstruir algo mais verdadeiro, né? Com a gente mesmo, né? Como seres. Então, aprendi muito, né? Nesse processo. Realmente vi durar, né? Vi que dura, né? Não é algo fictício, né? Não é do passado, é do agora e tá ali, né? De pé. E como você chegou aí nos revestimentos, aí, nas técnicas de revestimentos naturais, e como isso te motivou também a aprender mais, aprofundar nessas técnicas de revestimento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessas técnicas que você trabalha, que é tão, assim, é um conhecimento bem profundo seu, assim, um conteúdo que você se aprofundou mesmo, né? Então, na verdade, foi um processo meio misturado, né? Não teve um momento e outro momento, porque a construção, ela tem todo esse processo, né? E quando eu percebi, né, foi um estudo conjunto, então quando eu percebia que ela durava, né, também eu comecei a me perguntar, né, como que dura, por quê, e comecei a estudar esses materiais, de que elas são feitas, né, como que elas duram, por que algumas duram e outras não, né, por que a gente percebe essa diferença, né, então eu via um tipo de acabamento e falava, nossa, o que será isso, começava a estudar e a perguntar,
E foi aí que eu entendi, né, que o revestimento, ele é um elemento principal, né, assim, claro, tem muitos elementos principais, né, mas ele é de grande importância numa construção, principalmente uma construção, uma ecoconstrução, né, porque a terra ela não é impermeável, ela é permeável. Então, se a gente não faz um bom revestimento, a gente não está garantindo que a nossa construção seja duradoura. Então, a gente precisa criar essa camada protetora que vai impedir com que a umidade entre na construção. E melhor que impedir que ela entre, né? Porque ele não é impermeável, ele é transpirável, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um revestimento de cal, ele está ajudando, né, com que proteja essa parede da penetração da umidade direta, mas ele também permite com que ela respire. Então, não é que ele é completamente impermeável, na verdade, ele é transpirável, né? Mas ele protege, e ele é hidrófugo, né? Então, ele protege o choque, né, da água, que arranque a terra, né? Ele protege, faz uma película, né, uma camada que protege ela de ter esse desgaste, né, com o tempo. Então, quanto mais camadas você faz, melhor você protege a sua estrutura, né? A primeira você regulariza, né? E isso também é uma coisa muito importante, porque não adianta você só na terra, lá você pega e joga cal e vai dar certo, né? Não é assim, porque a gente precisa fazer camadas, né, de reboco para você fazer essa ligação entre um material e o outro. Então, se a gente tem a terra, eu não posso simplesmente colocar cal direto, eu preciso fazer um revestimento de terra com cal e depois, para realmente proteger, eu faço um revestimento final com cal, né? Com cal, quando eu digo não é cal pura, né? Uma argamassa de cal com areia, né, estudando, com terra pode ir com palha, enfim, tem vários materiais que a gente pode adicionar no reboco, né, aditivar para fazer com que ele sirva para o fim que a gente precisa, né, por exemplo, se é para um banheiro, então daí já é um outro processo, né, aí podemos fazer, por exemplo, o Tadelac, né, que já é um outro processo, é um revestimento mais fino, né, que a gente, eu aprendi essa técnica em Marrocos, né, fui direto na fonte, né, porque eu gosto de ir mesmo na fonte para não ter esses atravessadores que vão me falar uma coisa que eu fico na dúvida, então eu gosto mesmo de investigar na raiz, e é um outro mundo incrível, né, um trabalho ali que eles foi descoberto de uma maneira tão inesperada, né, de ficar tentando fechar, né, os poros para proteger o revestimento, eles acabaram fazendo um negócio que eles, né, milenar, né, que fazem nos hammams, né, que são as saunas, nos banheiros, nas piscinas, né, e que é uma técnica que eu fui aprender porque eu aprecio muito, né, que se espelharia talvez, né, a um mármore que a gente compra, né, uma pedra que a natureza demora milhões de anos para fazer e a gente imita, né, transformando ela com a cal e fazendo esse brunido, né, com a pedra e depois a aplicação do sabão, né, e para transformar ele num revestimento hidrófugo, né. Muito legal. Muito legal. E aí você tem esse durodango que você faz? Mostra pra gente a esfera. Não sei se vai dar para ver. Esse é Tá, um tá dorandangão. É um dorandangão esse, na verdade. Normalmente se fazem pedras menores, bolas menores, né? Até porque é pesado e é bem cansativo para fazer, né? Mas tá meio ruim, mas dá para ver que ele é bem brilhante, né? Isso é somente terra, né? Terra polida, né? Então eu peguei a terra, escolhi uma terra que eu achei que ia... Enfim, peguei uma terra no barranco, uma terra mais argilosa, e fui polindo,
né? Fui polindo até, assim, primeiro fiz o formato da bola, né? Tem que ser uma bola bem perfeita, inclusive com a superfície também, se você quer deixar ela bem brilhante, precisa ser uma superfície bem plana, né? Bem homogênea, né? Porque senão na hora de você fazer o atrito, você vai estar arrancando a superfície ao invés de você brunir. Então tem que ser uma superfície bem homogênea e você vai brunindo até você tirar, até você conseguir fazer o brilho. Não tem óleo, é só o polimento mesmo, a paciência, a dedicação. E aí, esse é só terra, né? Mas, na verdade, a técnica se assemelha ao Tadelac por você ficar brunindo, né? Mas você usa essa técnica também em paredes, em outras superfícies, ou só para fazer a esfera? Eu uso em outras superfícies, na superfície que precisar, né? Com outros materiais também, com cal, né? Como o Tadelac, né? Ou com cal e terra, em pias, pode ser, no piso, na parede, em móveis, né? Peitoril de janela, por exemplo, que protege da umidade da chuva. Então, se você faz um peitoril, né? Com terra e aí faz um acabamento em Tadelac, né? Fica maravilhoso, né? Ou bancadas também, aonde a criatividade deixar. E esse polimento também ajuda, né? Nessa impermeabilização, né? Não entendi, desculpa. Esse polimento que você dá, ele ajuda a deixar mais impermeável, né? Sim, porque ele está fechando os poros, né? Mesmo a terra também ajuda a ficar mais impermeável. Claro, é terra, né? Mas por fechar os poros, ele fica mais protegido, né? Porque, na verdade, o Tadelac é justamente isso, né? Você brune tanto que você está fechando os poros, você movimenta aquelas partículas, né? Aqueles elementos e eles vão se movimentando e vai fechando os poros, né? Daquele material e pelo atrito mesmo, o calor e tudo, ele vai brilhando, né? De tanto atrito e brunido com a pedra, né? Então, na verdade, não é o sabão que deixa brilhante ou o óleo ou qualquer outra coisa. Na verdade, é a técnica mesmo que deixa o brilho, né? O sabão, ele ajuda a tornar hidrofugante, né? Hidrófugo. Entendi. Mas também não precisa... Desculpa, pode falar. Tem uma pergunta se é só terra e cal, no caso do Cadillac, né? E aí está mais relacionado a isso que está falando agora. Então, na verdade, o Tadelac, ele não é feito com terra, ele é feito só com a cal, mas não é a cal pura, né? Quando a gente fala da cal, a gente tem que entender que é um revestimento. Então, o revestimento, ele precisa de trabalhar na curva dele. Então, ele precisa... como é que eu posso explicar? Tem camadas, né? Então, precisa de vários tipos de areia, né? São várias camadas, não é? Só vou fazer uma camada e já está pronto, só brunir, né? Eu preciso de várias camadas, de uma mais grossa para uma mais fina, bem fininha, com uma areia bem fininha, porque senão qualquer coisa que eu faço, essa areia, né? Se ela não for muito fina, né? Ou o pó de mármore, né? Enfim, algum elemento assim, né? Pó de pedra, ele vai sair, né? Vai desplacar, vai arrancar, vai fazer um buraco. Então, essas camadas, elas são muito importantes até para dar o resultado final, né? E para proteger, para dar a homogeneidade, né? Então, não é terra e cal. Você pode começar com a terra e cal, né? Depois você vai fazer uma só de cal e talvez mais uma ou duas só de cal com areia, né? Enfim, sempre cal com areia, né? Mas nesse sentido que eu estou falando, né? Sem a terra. E aí, a última tem que ser a mais fina de todas, né? Inclusive de espessuras, né? Então, a gente
trabalha com espessuras muito finas nessa última camada de acabamento. Até na terra, quando é revestimento de terra, também é muito fina, né? É assim, é o mesmo processo, assim. Quando a gente começa a compreender das granulometrias e do revestimentos, o processo é bem parecido, né? O que muda é alguns materiais que você usa, as ferramentas que você usa, os efeitos que você dá, né? Os pigmentos, mas tem técnicas que são bem parecidas. E a textura, eu tive a oportunidade de encostar numa parede, né, de Tadilac, que eu lembro que foi uma textura como se estivesse encostando numa pele, é uma textura incrível, né? Quando eu levo essas bolas, né, para os clientes, ou quando eu levo para os meus amigos, enfim, para as pessoas no geral, as pessoas não param de pegar, assim, né? E elas ficam encantadas, elas duvidam até o último momento, né, de que é realmente só terra, né? E é muito legal isso, porque a gente entra num lugar a gente conquista sem falar nada, né? O que é isso? É terra. É terra, mas só terra. Não passa nada. É queimada, então, né? Não, não é queimada. Enfim, todas as perguntas né, as pessoas ficam muito impressionadas, assim, né? Quando eu descobri, né, essa técnica, eu realmente também fiquei super impressionada. Eu não parava de fazer, assim, passava a madrugada em claro fazendo torodangos, né? E é uma maneira muito legal de estudar os revestimentos, né? Porque pelo processo natural de fazer ele mesmo, você começa a entender essa coisa das curvas granulométricas, de quando que é legal ter pedra, quando não é legal ter pedra, né? Que tipo de areia usar em quando. Então, isso em microescala funciona completamente, né? Para uma macroescala, né? Para fazer uma parede, para fazer um piso, para fazer um forno, né? Também pode ser feito em forno, para fazer uma pia, enfim. E é muito, muito bonito, assim, é muito, muito legal. E não precisa ser só brilhante, nem precisa ser só da cor de terra. Enfim, a terra tem milhões de cores, né? Mas você pode adicionar pigmentos, pode fazer de várias cores, de várias maneiras, com vários efeitos. Você pode fazer o esgrafiado, que é você tem essa superfície e você faz desenhos. Então, eu faço várias camadas de várias cores. Azul, verde, amarelo, rosa, branco, e vou escavando as cores, faço murais, enfim, tem uma infinidade de coisas que já são feitas há milenares também. Você vai para Marrocos, você vê muito disso, né? Em Segóvia, na Espanha, é incrível, você vê aqueles prédios antiquíssimos, assim, cheio desses tipos de revestimento, né, desses efeitos. É muito... Bom, desculpa, pode falar. A Tatiana Rocha perguntou aqui quanto tempo leva para fazer uma bola de terra dessas? Então, essa aqui é uma outra, ó, ela é opaca. Eu não poli ela tanto e coloquei uma plantinha. Então, para fazer um dorodango é bem relativo, porque depende da umidade do ar, né? Então, se está muito úmido, como revestimento também, né? É legal que a gente faz essa associação e aí fica mais prático, né? Se está muito úmido, demora mais tempo para secar, então eu demoro mais tempo para chegar no resultado que eu quero chegar. Mas eu não passo o dia todo fazendo, né? São momentos. Mas eu também não posso largar ele e esquecer. Eu preciso, de vez em quando, dar uma olhadinha, ver se já está no ponto, e dar uma brunida, e dar uma ajeitada. Cada momento, tenho que ficar meio que de olho nele em torno de 5 dias a uma semana. 5 dias a uma semana, que você falou aí, mais ou menos, né? Tem uma outra pergunta que eu estou guardando aqui um pouquinho mais para o final, mas eu acho que a gente pode entrar nela agora. Que é da Liana Carmo. Ela perguntou: você acha que
o fato da maioria dos profissionais brasileiros não estarem familiarizados com essas técnicas pode ser um obstáculo na hora de conseguir a aprovação de projetos de construção na prefeitura? Eu posso falar, vou falar um pouquinho, depois você fala, né? Na minha opinião, assim, nunca foi um problema para mim a aprovação na prefeitura com construção de terra. Ainda não enfrentei esse problema, principalmente revestimento, assim. Aí eu acho que é mais o fato de a gente ter pouco profissional capacitado mesmo para usar as técnicas, né? Que a gente não usa não porque o projeto não vai ser aprovado, é porque as pessoas não sabem fazer, né? Eu acho que vai mais por esse caminho, assim. E principalmente, assim, a gente trabalha, eu que trabalho mais em área rural, né? A gente não chega a precisar de aprovação, só em área urbana que a gente necessita dessa aprovação da prefeitura, né? Como é que é com você, Marcela? Na área urbana, realmente, nunca precisei, né, de aprovação e também não fiz, né, ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum projeto em região, em cidade grande, né. Mas eu acredito, assim, que com as ferramentas, né, certas, né, por exemplo, embasamento, né, tem leis, né, em vários lugares do mundo, né, tem enfim, embasamentos que a gente pode trazer, mesmo em Paris, né? Eles constroem em Paris, estão construindo em Paris, né? Um monte de construções com terra, né? Então, quando a gente consegue quando a gente mostra isso, não teria por que não ser aprovado, né? Até porque temos como provar que isso já está sendo feito e realizado e que funciona, que é duradouro e que, né, é uma construção como qualquer outra, no sentido de que constrói uma casa e que dura, né? E eu acho que a partir do momento em que tiver, talvez, esse embate, é que vão vindo, né, as normas, né, que vão vindo as leis, né, a regularização dessa construção, que pode ser, por um lado, muito bom, porque mais pessoas vão saber disso, mais pessoas vão acreditar e começar a construir, mas, ao mesmo tempo, também tem tudo tem dois lados, acaba dificultando as inovações, né, ou pequenos profissionais que acabam que não têm dinheiro para comprar norma, ou que não têm dinheiro para fazer toda essa logística, dificulta mais a execução, né? Mas eu acho super importante essas questões, né? Sim, até aqui a Marcela, outra Marcela, do Ateliê Bioarquitetura, está comentando aqui que é só você especificar se é alvenaria estrutural ou não. E em Belo Horizonte é possível aprovar dessa forma. O Tuá Eco também falou, se não temos norma brasileira, a indicação é validar com uma norma estrangeira. A Marcela falou de novo, sem necessariamente especificar a técnica. Isso aconteceu comigo, assim. Se você disser que não é uma alvenaria estrutural, você não precisa explicar a técnica ali de preenchimento daquela parede, por exemplo, né? Você tem uma estrutura de madeira independente e aí você faz esse preenchimento com uma técnica de terra, né? De pau a pique ou de tijolo, de adobe. O tijolo de adobe hoje já tem norma para ele, né? Já dá para usar. E aí eu acho que esse mercado e até essas normas, elas vão ampliando à medida que a gente tem mais profissionais trabalhando, à medida que isso é disseminado. E a ideia aqui do Bioarquitetar e dessa conversa toda é exatamente isso, é levar isso para mais pessoas, para que fomentar mesmo essa cultura aí da bioconstrução, trazer isso para mais gente, né? Transformar isso de forma mais viável. A Babi comentou aqui que só dá treta se for financiamento. Então, aí tem vários, depois vocês vão olhando os comentários, tem aí, ó, graças à Rede Brasil, que lutou aí para aprovar, Rede Terra Brasil, que lutou para aprovar aí o tijolo, né? E como é que tem sido agora para a gente fechar,
eu não sei como é que a gente está no tempo aí. Ainda temos um tempo, ainda temos um tempo. Você quer falar mais um pouquinho da sua trajetória? Mostrar mais imagens? Vamos ver se eu consigo mostrar umas fotos aqui que eu separei. Eu não consegui colocar no WhatsApp, ou no Instagram, mas eu vou ver se eu consigo mostrar aqui no computador, se não vai ficar muito ruim para vocês verem. Espera aí que tá meio lento aqui o processo. Aqui, abre. Tá dando para ver aí? Não tá dando para entender muito o que que é essa foto aí, não. Explica pra gente um pouquinho. Ah, é a tinta. É. Deixa eu pôr aqui apoiado. Será que vai dar para ver assim? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá dando para ver. Então, essa foto é uma foto de uma tinta de terra, né? Que foi fruto de um tempo de estudo, né? E de sucessivos erros, das tentativas de reproduzir as tintas que eu já tinha visto, né? Que são as tintas como é que chama? O engrudo, né? Com É o engrudo. grude de polvilho, é esse que você tá Grude de falando? polvilho, é esse. O polvilho Vira para você. Vira para você agora a imagem, que eu acho que vai ser mais interessante a gente ver, porque não tá tão boa assim a foto. E aí, pronto. Tá. E aí eu fiz essas tentativas, né? De fazer a tinta. E nunca dava certo, e sempre descascava, e eu não entendia por quê. Então comecei a estudar os tipos, né, de aditivos que se fazia. Eu estudei, né, como é que era o processo das tintas convencionais, como é que eles faziam, o que era as bases, e na história dos revestimentos, qual que eram os materiais que se usava para fazer revestimentos que eram mais duradouros, como a baba de cactos, como a caseína, como as cinzas, como a cal mesmo, né? Então, o óleo de linhaça, enfim, um monte desses elementos que eu fui estudando e cheguei o esterco, né? E cheguei nessa alquimia aí dessa tinta que ficou maravilhosa e tá durando agora, o quê? 4, 5 anos, né? Que eu fiz essa aplicação. E continua lá em perfeito estado, não tem umidade de rodapé, não tem sinais de descascado, né? E você aplicou ela sobre uma parede de alvenaria comum. Sobre uma parede de cimento. De cimento. Então é importante, né, também preparar bem a superfície, então remover tudo que tinha antes, né? Deixar no bruto e umedecer a superfície, né? E depois fazer a aplicação da tinta. E quando a gente vai fazer um teste, né, é muito importante a gente, não é ruim a gente testar, né? É ótimo a gente testar. A gente testar só e sair e nunca mais voltar, né? A gente precisa testar e voltar, né? Acompanhar esse processo de evolução. O que está acontecendo? Isso 1 ano, 2 anos, se chove, se dá granizo, enfim, numa casa de cimento, numa casa de terra. Vamos fazer vários tipos de teste, vamos ver o que acontece, para a gente chegar num resultado e poder ter um embasamento daquilo, né? Funciona, é legal, não é legal. Não simplesmente abandonar, nunca mais voltar, você também não sabe o que aconteceu, às vezes a pessoa fica com um pepino lá,
falando mal de você, da técnica, de tudo, né? Então, se a gente vai testar, né, o cliente tem que estar sabendo, ó, eu vou fazer um teste, mas eu te garanto que eu vou voltar aqui para acompanhar. Então, se acontecer um problema, eu volto, eu refaço, eu vou fazer o teste, eu vou fazer aquilo, porque a gente tá experimentando todo o tempo, né, também. Tem coisas que, claro, tem coisas que a gente já pratica já há muito tempo, já sabe, mas tem outras coisas que não. A gente tem que também, é legal a gente, quando o cliente também abre esse campo, né, esse espaço para a gente experimentar, né, para a gente ver, fazer uma alquimia, né. Com seriedade, né? Com embasamento também. Com base em estudos, em relatos, né? E com a seriedade, o compromisso de voltar lá e fazer e refazer quantas vezes for necessário para aquilo ficar bom, né? Realmente. Exatamente, exatamente. E uma coisa assim que eu queria resgatar aqui, que é aquela fala antiga que você fala assim, casa de terra, casa de taipa, dá barbeiro, né? E aí que é um pensamento, assim, às vezes o cliente vem pedir uma solução, eu dou essa solução da taipa, por exemplo, aí fala assim, minha filha é médica, falou que casa de taipa dá barbeiro e pronto, acabou. E aí, assim, na verdade, não é a casa de taipa que dá barbeiro, é a casa mal acabada que dá, que dá a casinha para o bicho, né? Então, assim, sempre a importância do revestimento tá aí, né? Porque a casa que ficou lá no tempo, que rachou, que criou as fissuras e tudo, essa sim cria casa para o bicho, né? Com certeza. E não é só, assim, tem vários fatores, né, nessa sua fala que é reproduzida, né, por muitas pessoas em todo momento. A técnica do pau a pique, ela, enfim, como qualquer técnica, ela precisa ser analisada a terra que você vai usar. Se você usa uma terra muito argilosa, com certeza ela vai trincar. Se você usa um bambu muito verde, com certeza ele vai trincar, porque ela vai estar trabalhando na sua estrutura. Então, tudo tem que ser processado, tem que saber que terra eu estou usando, tem que saber como que eu estou fazendo, e tem que saber, né, quando eu vou colher o bambu, né, como usar o bambu, se eu vou colocar ele seco, se eu vou colocar ele verde, como que vai ser. Tem gente que trabalha com ela assim mesmo, e depois que racha, coloca o revestimento e preenche os espaços e funciona. Eu prefiro já estudar a terra que eu estou usando, né, e usar um bambu já mais seco, ou também fazer com madeira, que também né, pau a pique, né, vem disso, justamente, né, então... Depende do material que você tem abundância, né, no local. Exatamente, né, pode ser feito de diversas maneiras, inclusive na França eles têm uma técnica muito parecida, que chama torchis, que você faz como se fosse um arco, né? Você põe duas madeiras, né? Fazer assim, duas madeiras, de dois lados, por exemplo, e entre essas duas madeiras fica um espacinho de uma ripa. Essa ripa, você pega ela e você enrola, você pega uma palha bem longa, com barro, né, faz uma trouxinha, né, um rolinho, e esse rolinho você vai enrolando nesse pau, e aí ele sobra duas beiradinhas assim, na ponta você pega, encaixa de um lado, encaixa do outro, e você vai encaixando, então quando você vê, ficam várias ondulações, vamos falar assim, né? Então você fica com aquilo lá. Só que esse não é o acabamento final, ainda você precisa dar uma mão de um acabamento, né? Com terra e cal, e depois um acabamento só com cal, ou da maneira, depende se for interno, se for externo, enfim. Né? Então, por isso que é importante, né, a gente viajar e a gente conversar, fazer essas trocas, né? Porque cada lugar eles têm uma técnica específica que foi desenvolvida ali por alguma razão, algum motivo, e que às vezes não se propaga, né? Às vezes não se multiplica, as pessoas não ficam sabendo, né? Então, enfim, mas desmistificando, né, essa questão do pau a pique, é isso, ela pode durar, toda construção pode durar ou não, depende da maneira que é feita, né? Inclusive um assunto que a gente não falou que é muito importante, que é a fundação, né?
A fundação é um elemento muito importante na sua estrutura. Se você não faz uma boa fundação, você não está isolando a sua casa da umidade. Então, com certeza, a água vai subir por ascensão capilar e vai danificar a sua estrutura, né? Então, precisa de uma estrutura bem feita, né? De preferência com pedra seca ou pedra com cal. Eu prefiro, porque o cimento, né, não é impermeável, né? Ele só se torna impermeável porque ele tem aditivos. Esses aditivos têm uma validade, né, de 15, 30 anos que seja, mas uma hora eles vão vencer. E quando eles vencerem, né, não tem o que você fazer, né, para você sanar essa umidade. Ela vai... E ela tem, né? Essa umidade que vem por baixo, ali, essa umidade ascendente, de uma fundação que muitas vezes é feita com bloco e cimento, depois que fica molhado, porque o cimento puxa mesmo, atrai cupim. E aí o cupim vem por baixo da fundação e chega na parede. Chega na parede. Tivesse pedra, não teria esse cupim. Ferro, deteriorado toda essa estrutura e por baixo, sem você perceber. E além de estar correndo um risco, né, se essa estrutura está se danificando, você está vivendo numa casa úmida. Né? Isso para qualquer tipo de construção, não só para de terra, né? Porque uma casa que ela é feita em cimento, com bloco de cimento, você está trazendo umidade para sua casa também. Por isso que a maioria das tintas tem que ficar pintando a cada ano, né? Porque não adianta, não é impermeável que é o problema. A sua casa precisa respirar, porque se você impede a umidade de entrar, quando ela entra, ela também não vai sair. Né? Então, a gente tem que desconstruir esses conceitos, né? E rever alguns materiais e algumas técnicas para a gente começar a caminhar para a revalorização dessa construção ancestral, né? Não é negando a tecnologia. Vamos usar a betoneira, se tiver que usar as máquinas, vamos usar as máquinas, né? Vamos usar o que precisa usar, mas com sabedoria, né? Será que o cimento realmente é um material? Vamos questionar. Já que é para questionar, então vamos questionar, né? Será que o cimento realmente é uma boa tecnologia, né? A gente chega até um ponto, né, em que a gente não tem tantos anos assim de história do cimento, mas temos milênios de história da terra, da pedra, né? Pontes romanas que estão lá até hoje. Como estão lá até hoje? Que não tinha cimento naquela época, né? Não tinha indústria. E estão lá, né? Então, né? A muralha da China, né? Poucas pessoas sabem, mas uma parte ela é feita em taipa, né? De pilão. Então, tem algumas coisas que têm que ser desmistificadas, né? Exatamente. E aí, vamos só trazer então um pouco, hoje, assim, você tem conseguido aplicar esse conhecimento que você trouxe nos seus projetos, com os clientes? Como é que tem sido, como é que está sendo isso, assim? A resposta está sendo bem positiva, assim, no geral. As pessoas chegam curiosas, me procuram já por causa desse conhecimento, dessa experiência, né, que eu tive ancestral, né, visitando esses lugares e aprendendo ali com o mano à massa, esse diferencial, né, que eu tive, né, que eu tenho como uma arquiteta que põe a mão na massa, que constrói, que estuda, que entende o porquê, né, porque quando você faz, somente que você entende se é bom ou se não é, o trabalho que dá, você começa a valorizar mais os seus trabalhadores, né, que estão ali com você, e tudo muda, né? Então, essa conversa, né, acaba conquistando, né, as pessoas no geral, né, os clientes, mas não é, claro, você vender um Tadelac, né, vender, né, enfim, temos que vender um produto, né, mas não no sentido super comercial da coisa, mas falando, né, você fazer um Tadelac numa residência, né, num projeto, em algum lugar, é um revestimento caro, né, que as pessoas têm que entender o processo, né, não é como você fazer um cimento queimado, que já é uma técnica cara, que você faz, mas ele é mais ou menos rápido, apesar de ser um dos mais demorados.
O Tadelac você precisa fazer camadas, camadas e camadas e ficar ali, ainda ficar de olho, ainda passar sabão, 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 depois de uma semana, depois de um mês, e continuar. Assim, é uma coisa viva, né? É um processo. Então, precisa ter uma pessoa que valorize o quanto ele vale realmente, né? Não dá para ficar ali, né, com dor no ombro, né, a pessoa não entender que depois talvez eu precise de uma massagem, né, preciso pagar um massagista, então eu preciso, né, tem coisas, né, são detalhes, né, mas são importantes, né, de ser falados e que as pessoas valorizem. Mas é difícil, né, vender um revestimento assim, mas tenho feito, sim, pequenos projetos e coisas, né, enfim, por aí, mas eu gostaria de fazer muito mais, né, que as pessoas conhecessem mais, talvez elas não aceitem também muito pela falta de conhecimento, a desconfiança de ser uma técnica um pouco nova, né, aqui ainda as pessoas não é muito divulgada, então fica essa desconfiança, até porque a bioconstrução já é nova, né, então, para as pessoas seria demais, né? Talvez, né? Tirar o cimento, colocar cal também já é muito novo. Então, estamos, assim, passo a passo, né? Mas sim, tenho feito algumas coisinhas assim por aí. Cada vez Legal. mais procuram para perguntar, curiosos, querendo fazer. Muita gente quer fazer cursos, enfim. Eu queria abrir agora para mais perguntas, né? Se tem alguém que está com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta específica aí para Marcela, aproveita, gente, esse momento. Que eu acho que agora a gente já está chegando no final. Falta 6 minutos. Aí, se não tiver pergunta, acho que a gente pode fechar, né? E agradecer muito tanto de conteúdo que você passou aí, experiência incrível que você teve, né? Eu que Muito agradeço a obrigada. oportunidade de estar contando essas histórias, né? Porque são as minhas histórias, né, e vividas e que eu vivencio cada momento, né, e que são muito importantes de ser replicadas, né, até porque não é fácil ser mulher, arquiteta e trabalhar na obra, né, como pedreira, né, que essa palavra é até meio injusta, né, porque pedreiro nem trabalha com pedra, né, mas chamam de pedreiro, né, se ainda trabalhasse seria melhor. Tem gente perguntando aqui, eu vou tentar. Uma pergunta aqui foi a primeira, tá? Para a gente tentar responder antes de fechar. O Tadelac, na sua opinião, é a mais eficiente para fazer impermeabilização? Eu acho que existem outras para usar assim como uma técnica mais impermeável, né? Eu acho que ela quis dizer. Sim, né? No caso, o hidrófugo, né? A gente é bom usar as palavras certas para a gente não Sim, se equivocar. Mas sim, eu compreendi a pergunta e a que eu tenho de conhecimento, né? O Tadelac é uma das mais eficientes, né? Tanto que se fazem tanques, né? De água em piscinas, né? Eu até separei umas fotos aqui, mas quem sabe num outro momento aí de um resort, né? Um resort não, um riad que eu fui visitar em Marrocos, uma piscina que tem muitos, muitos anos e tá lá, né? Talvez não esteja tão bonitinho e brilhante, né? Mas a função dele está sendo executada, né? Ele funciona como uma piscina, a água não vaza, né? E o brilho às vezes perde, claro, como uma tinta, né? Precisa de uma manutenção, né? Com o tempo, refazer certos passos, mas ele funciona como uma piscina até hoje, está lá, né? Maravilhosamente. Então, realmente, sim, é uma técnica que funciona e que eu gosto de fazer, né? E acho que é isso. Muito legal. Eu espero a gente poder fazer outras, a gente falar de outros revestimentos aí, né? Piso de terra, que eu acho que é muito legal falar sobre isso, Sim, laje de terra, tá bom? sim. Muitas experiências aí para contar. Não passei nem pelo
E eu queria agradecer a todos aí pela participação também intensa. Tem gente perguntando aqui qual o nome da técnica, é Tadilac. Eu vou escrever aqui para vocês verem. É Tadilac que pronuncia, né? Isso. Tadelac, né? Tadelac. Aí, ó, escreveram. Deixa eu ver se tem mais alguma. Como funciona a impermeabilização de fachadas externas? Então, como a Marcela falou, não é uma impermeabilização, é um revestimento hidrófago, né? E no caso de fachadas externas, tem vários tipos, né? A gente falou, você falou no início aí, né? Das camadas de reboco, né? E aí vai depender também de como que é essa fachada, né? Se ela é muito exposta, se ela é pouco exposta, né? Com E aí certeza. é uma técnica para cada situação, né? Do clima, como que é a chuva, vento, né? Tudo isso influencia. Mas a cal, ela faz bem esse papel, né? Não precisa ser um Tadelac para proteger, né, a sua construção. Pode ser um revestimento à base de cal, né? Até tem revestimentos à base de cal que são brilhantes, mas não são Tadelac. Então, a Tadelac é a técnica do brunido, né? De ficar, né, trabalhando esse brunido e de se colocar a aplicação do sabão negro, né? Que tem essas etapas. Mas se pode sim usar um revestimento à base de cal, outros materiais aditivados, né? Quando a gente fala aditivados, né? Aditivos naturais, né? Baba de cactus ou óleo de linhaça, enfim, junto no revestimento para aumentar a potência dele de proteção, né? Tanto numa fachada quanto num piso ou em qualquer lugar que você precise. Isso, respondeu muito bem, ela já agradeceu aqui a resposta. Se tiver mais alguma pergunta, a gente tem minutinhos aí. Ou podemos responder depois também. Vocês podem mandar para Marcela. Você quer botar aí o link também? Pode escrever aí nos comentários o link do seu Instagram para as pessoas mandarem. Tá acabando, gente. Muito obrigada. Foi muito legal. Viu? Estou muito feliz aí que tanta gente participou e a gente conseguiu esse engajamento aí. Eu também estou muito feliz de estar estreitando essas conexões, né? Que é muito importante a gente não se sentir sozinho, né? Estar junto e todo mundo trocando, se ajudando, né? E não ficar nessa disputa, né? Nessa competição, né? Eu acho que quanto mais a gente se une, mais a gente soma. E a gente sempre precisa um do outro, né? Para se movimentar, eu daqui para aí, você daqui para cá, né? Em outros lugares, tem obras grandes, né? A gente ainda é pequeno, né? Perto de obras super grandes, com certeza se um dia chamarem, né, para fazer obras super grandes, a gente vai precisar juntar todo mundo e ainda vai ser pouca gente, né? Porque a gente é pequena escala, faz ali, faz aqui, junta um outro, né? Mas eu acho já maravilhoso, né? A gente está reconstruindo essa história de uma maneira da contemporaneidade, né? Revendo essas técnicas e aplicando elas, né? Nos dias de hoje, e espero que cada vez mais pessoas se desmistifiquem, né? Desmistifiquem esses pensamentos, né? Do barbê, do que não dura, né? E procurem um profissional sério, qualificado, que tenha um conhecimento realmente, né? Que se aprofunde no assunto e que vá fazer a sua casa segura, né? Porque isso é muito importante também, né? Que acaba até sendo um descaso, né? Você, com um cliente, você fazer uma casa de qualquer maneira, mesmo uma casa, né, da construção civil, já vi tantas coisas, né, sendo feitas e a pessoa batalha tanto para conseguir um dinheiro e faz de qualquer maneira, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse comprometimento, essa seriedade aí no trabalho, em qualquer coisa que a gente faça, né?
porque são vidas, né? Isso mesmo. Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima. Aê, obrigado, viu? Demais. Um prazer. Obrigado a todo mundo que participou aí, com perguntas e tudo mais. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, né, Paula? E Isso tamo mesmo. Qualquer dúvida aí, quiser mandar perguntas depois, manda aqui no Bioarquitetar, manda lá na Marcela, tá bom? Até a próxima. junto. Tchau, tchau.